O mercado de trabalho passa por uma revolução digital que afeta tanto empresas quanto profissionais. De acordo com a McKinsey, até 2030, 25% dos empregos serão transformados pela automação e pela inteligência artificial, impactando especialmente setores como serviços, tecnologia e manufatura. Além disso, o perfil do trabalhador moderno está mudando, com uma maior ênfase em habilidades comportamentais e adaptabilidade. Essas mudanças exigem que tanto os profissionais quanto as organizações se preparem para o futuro. O novo normal no trabalho vai além da digitalização. Inclui também questões como flexibilidade, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e a necessidade de requalificação constante. Estamos de volta para mais um Debate no Café. Eu sou o Thiago Pierosi. E eu sou o Márcio Oliveira, e hoje a gente tem a alegria de receber aqui o Lucas Rizardo para falar um pouquinho para a gente de futuro do trabalho, mas também presente do trabalho, com todas essas mudanças que a gente já está vivendo. Tá bom? Então espero que você curta bastante esse episódio, e enquanto você assiste aí a nossa vinheta, aproveita para curtir, seguir, compartilhar este debate, tá bom? Tomamos um café? O Lucas é diretor de vendas da Indeed no Brasil, onde lidera estratégias de crescimento e inovação em uma das maiores plataformas de recrutamento do mundo. Possui vasta experiência no setor e tem se dedicado a entender como os profissionais podem se preparar para o futuro do trabalho, enfatizando a importância da requalificação e do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. Lucas, seja muito bem-vindo ao Debate no Café. Thiago, obrigado Márcio, né, pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, né, boa tarde também para quem já está nos assistindo, vai nos assistir, de novo, prazer estar aqui com vocês e falar desse tema aqui que acho que é muito relevante, né, e todo mundo tem um pouquinho de curiosidade, né, para saber um pouquinho mais do que está rolando e quais são as perspectivas para o futuro, né. É isso aí. Hoje, se você está querendo mudar um pouco aí de área, fazer alguma transição, entender como você está preparado ou não para o mercado, este é o episódio. Assista até o final e a gente vai começar aqui fazendo um brinde, porque todo debate do café tem um café, ou qualquer outra bebida. No caso aqui, a minha hoje, apesar de achar que não ser de café, confesso que é uma Coca-Cola, que está calor. Um brinde a todos. Gente. Saúde. Então tá bom. Lucas, a gente falou no começo que é de futuro do trabalho, mas eu acho que é um futuro que está mais presente do que muito no futuro, né? O mercado vem evoluindo bastante, muita coisa mudou, principalmente por conta da pandemia. A gente fala, né, que a pandemia é um divisor de águas para várias coisas. Uhum. Além de toda essa transformação digital, o salto com tecnologias absurdas, inteligência artificial e tudo mais, enfim, as coisas mudam muito rápido. E aí, assim, tem muita gente falando que até 2030 aí, metade das habilidades que a gente tem hoje já vão ser diferentes, as habilidades necessárias terão que ser diferentes. Como que você está enxergando isso? Aliás, assim, eu tenho 2 filhos adolescentes que agora acabaram de fazer recentemente um teste vocacional. Estão lá naquela decisão, o que vão fazer, que faculdade. Eu falei para eles assim, olha, pensa bem, vamos sentar e vamos conversar, porque pode ser que a faculdade que você escolhe agora, você está no primeiro ano, né, quando você estiver no segundo, terceiro para fazer vestibular, talvez não exista mais esse curso, ou a coisa esteja mudando, porque está mudando muito rápido. Mas como que você está enxergando isso? Como que isso está impactando os profissionais das empresas? Boa, vamos lá. Eu acho que assim, Márcio, o primeiro, ponto, a gente tem que desmistificar um pouco o lance que a inteligência artificial vai substituir a maioria dos empregos, né? Concordo. O que eu estou vendo muito hoje, assim, a AI, ela está aqui para ajudar, né? E eu acho que o fator humano, ele nunca vai deixar de ser importante em todos os processos. É claro que algumas posições, né, algumas vagas,
elas podem sim ser substituídas, né? Então a gente tem vários casos que já começaram, né? Eu gosto sempre de citar um caso e ele é mais voltado para o agronegócio, né? Então, quando você tem lá aquelas fazendas grandes ali, plantações, etc., e antigamente você tinha que fazer toda a parte de pulverização. Aí você ia lá, você tinha uma mão de obra quase que braçal, o pessoal ia lá em campo, começava, né, num dia, durava uma semana, aí depois mudou para o trator, aí o trator mecanizado. Hoje em dia tudo de drone. E o que era feito em uma semana e meia faz em 1 ou 2 dias, no máximo, com uma pessoa com controle remoto sentado. Então, assim, o que acontece? Quando a gente entra no lance de inteligência artificial, né, e evolução das coisas, eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte: ao mesmo tempo que pode substituir algumas vagas, podem abrir novas. E como que o profissional hoje em dia, né, vai se capacitar para essas novas tendências, né? Eu acho que não necessariamente da substituição, mas de agregar. Então, o primeiro ponto que a gente sempre fala, né, tá atento a cursos, né? Então, poxa, vai atrás de cursos, vai atrás de ferramentas, né? E aí isso, vamos dizer assim, o lado do profissional. Para o lado da empresa, a ideia é que a empresa ela também proporcione para o profissional, né? Eu acho que cursos, sistemas, né? E capacitar o profissional que trabalha hoje com ela. Por quê? A AI ela pode ajudar demais o dia a dia das pessoas, né? Então, otimizar tempo, ganhar recurso, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O futuro, daqui 10 anos, né? A gente não consegue prever, né? Então, o que a gente pode falar é o seguinte: fique atento, se atualiza, né? Começa a sentir que a AI ali está prejudicando a sua posição, pensa como que ela pode ajudar, como que você pode trazer para o seu lado, né? E é legal, Márcio, que assim, eu venho de uma carreira, né, que antes, na consultoria, a gente ia fazer a parte do recrutamento, cara, manual, imprimia os currículos, olhava. E aí, 14 anos depois, hoje em dia você tem, né, ferramentas com automação que a própria inteligência artificial faz toda a filtragem e te entrega ali, entre aspas, uma shortlist com os melhores candidatos, de acordo com o que você ensina a inteligência artificial que ela é para fazer, né? Então, assim, sem o fator humano, ela não funciona. Então, é necessário também o fator humano, mas como que você vai utilizar ela para agregar melhor valor ali para o teu trabalho, né? A gente fez você falou do agro, né? Deu exemplo, a gente fez um debate recentemente aqui com a Kelly, que é a diretora de marketing da Cibra, e a gente falou exatamente sobre inovação e falou sobre essa questão de como o campo está mudando, né? As pessoas estão mudando, o perfil das pessoas estão mudando, né? A nova geração que está chegando agora com uma outra formação, e como a tecnologia está impactando. Falamos inclusive dessa questão dos drones, né? Que vai lá, que pulveriza. Você precisa de maquinário diferente, você precisa de profissional com conhecimento diferente, né? E eu acho que isso acaba impactando todas as áreas, né? E cada vez mais. Não, total. E assim, como eu falei, né, ao mesmo tempo que ela pode substituir algumas posições, eu acho que abrem novos espaços, abrem novos caminhos, né? E até é interessante que você comentou, né, dos teus filhos ali que estão naquele momento que eu considero, assim, muito importante e muito difícil, né? Não dá nem para falar para o profissional, mas assim, você está na faculdade, que curso que eu vou? Nossa, será que eu vou trabalhar a vida inteira com isso? O que a gente costuma passar, né, para quem está nesse momento, é assim, calma, né? Não necessariamente o curso que você adotar agora você vai ter que seguir sua vida inteira, né? Quantos profissionais que eu conheço que fizeram engenharia foram trabalhar com coisas completamente diferentes de engenharia, né? E vice-versa. Então, assim, eu acho que o curso ele pode ser um balizador, mas não necessariamente ele vai ditar o que você vai ter que fazer para o resto da vida, né? Lucas, eu vou pegar embalo nisso daqui porque eu acho que é muito legal, né? Meu primeiro gerente, quem me contratou pela primeira vez, que vai estar aqui para quem estiver assistindo aqui antes da Black Friday 2024, ele é uma das pessoas que participam, dos profissionais que participa aqui na nossa série da Black Friday 2024. Ele era engenheiro, formado em engenharia, né? Então acabou trabalhando com marketing e hoje tem uma experiência, um background em diversas áreas, né? Acho que isso traz para a gente que o mais importante é que o profissional esteja preparado, mas de uma maneira mais ampla e não no que, não sei, aí vou deixar você me corrigir se eu estiver errado.
nos hard skills, mas você precisa dos soft skills, né? Você precisa trabalhar para que você tenha essa habilidade, esses comportamentos que te permitam, né, flutuar de um lugar para o outro, para que você tenha mais repertório. É assim realmente hoje em dia, as empresas estão valorizando muito realmente soft skills, e quais são essas habilidades comportamentais que têm sido mais valorizadas para quem quer entrar no mercado de trabalho, ou quer mudar de profissão, né, também, quer sair daquilo que já fez, já se formou, como que o mercado está avaliando isso? Não, excelente ponto, Thiago. Eu acho que assim, quando a gente parte para os soft skills, né, isso é uma pesquisa que a gente fez recente, um pouquinho mais da metade das empresas hoje, acho que elas sentem muita dificuldade em encontrar profissionais com os soft skills que elas desejam, né? E aí, né, para quem não conhece, o que são soft skills e o que é hard skills que a gente fala, né? Soft skills é tudo ali que a pessoa tem em termos de comportamento, o jeito dela, né? Hard skills é tudo que com um curso, de repente, eu aprendo, né? São skills mais técnicos. Os softs são as questões mais pessoais, comportamentais, né? Então, a gente fala que, assim, o que é muito importante, e aí depende muito da área que você vai atuar, né? Então, vamos supor, você pega um profissional de vendas, um profissional ali da área de marketing, você tem que ter, né, obviamente, uma boa comunicação, você tem que ser, né, um profissional que você consegue se adaptar em diversos ambientes, falar com pessoas diferentes, né? A gente sabe que hoje, muitas empresas, você tem aí perfis de 3 ou 4 gerações diferentes. E a gente sabe que lidar com gerações diferentes, né, é um desafio, né? Porque de repente você vai falar com uma geração X é um jeito, com uma geração Z é outro, com um millennial também é completamente diferente, né? Então essa adaptabilidade, a parte de comunicação, né? Quando a gente fala de liderança, né? Toda a parte de empatia hoje em dia é um soft skills que ali todo líder tem que ter, principalmente depois de pandemia, né? A gente, né, ouve muito falar em burnout, né? As pessoas indo realmente ali, né, para a saúde mental não tão legal em algumas empresas. Então, se o líder não tem essa empatia, se ele não tem essas características, né, fica muito difícil, né? Então, tudo isso que a gente fala, né, vai depender muito da posição. Você pega uma posição mais técnica, né, tecnologia, por exemplo, a parte de TI como um todo, são profissionais voltados para número, muito analíticos, né, que olham muito essa parte, de repente não são profissionais tão comunicativos, óbvio, tem exceções, né, tem profissionais que são os dois ali, mas eu acho que vai depender muito da área, do segmento, né, do tipo da empresa, né. A pessoa tem que saber se adaptar, né, mudança de liderança às vezes é um jeito, mudança de cultura da empresa, fusão e aquisição, né? Então tudo isso faz com que as pessoas elas tenham cada vez mais que desenvolver, né, ou terem aí esses soft skills. Agora, o Lucas, do ponto de vista das pessoas, concordo, importantíssimo desenvolver, conhecer as suas fortalezas e as suas fraquezas e desenvolver as suas fraquezas, né? Em termos de soft skills, sim. Agora, olhando lá das empresas, tem até uma brincadeira que a gente costuma falar, né? Que as empresas contratam pelo hard skill e demitem pelo soft skill. Contrata pelo conhecimento técnico, né, o que está ali no currículo, mas demite porque não deu liga com a cultura, não deu liga com o chefe, não deu, enfim. Normalmente, muito que está por trás de uma demissão tem mais a ver com comportamento, com personalidade, do que necessariamente com um conhecimento técnico, né? Mesmo uma pessoa com um bom conhecimento técnico, você acaba demitindo. É aquele super craque que não é um cara tão legal e o técnico deixa ele no banco, ninguém entende porque ele é um craque. Mas assim, faz parte da vida. Você acha que as empresas estão preparadas também para olhar para soft skill, contratar por soft skill, mesmo que o técnico não está ali? Elas estão preparadas? As pessoas a gente sabe como está olhando, agora e as empresas? Eu acho que assim, está cada vez melhor, tá? O que acontece, né? Quando a gente tinha um processo que ele era 100% humano, para você detectar determinadas, né, soft skills, eu acho que é muito melhor, né? Numa entrevista pessoal, sim. Essa é a nossa época do tudo é virtual, Zoom, etc, né?
Ó, tô com uma vaga, preciso que você venha aqui tal dia, tal horário, você vai lá, coloca sua roupinha, não sei o quê, e vai fazer a entrevista. Num contato pessoal, né, eu acho que é bem mais fácil você detectar certas soft skills da pessoa e saber se realmente essa pessoa faz sentido para a sua cultura. Como a gente, né, posso falar assim, desumanizou muito o processo, e aí cada vez mais a gente quer otimizar as coisas, a gente cada vez mais quer colocar em sistema, inteligência artificial, né, e é normal isso, né, porque é a evolução de tudo. Eu acho que os processos eles acabaram ficando menos humanos, e consequentemente a AI ainda não consegue detectar certas soft skills igual um ser humano consegue, né? É óbvio que a gente está desenvolvendo cada vez mais testes e maneiras de detectar isso nas pessoas, nos processos seletivos, mas eu acho que isso perdeu um pouquinho. E o que acontece? Você acaba contratando, como você disse, muito pelo hard skills, que acaba sendo fácil você detectar num processo seletivo ali, né, por AI ou por tecnologia. E aí, quando a pessoa entra, poxa, eu não tenho perfil, não tenho a cultura, não é muito bem isso que eu queria, né? Tem um ponto que hoje também, né, os profissionais, eles têm muito acesso à informação, né? E até, por exemplo, dentro da nossa plataforma, você tem lá a página de carreira das empresas. O que isso diz? Né? Então, profissionais atuais ou ex-funcionários, eles deixam depoimento de como é trabalhar naquela empresa. Então, o que geralmente o pessoal faz? Poxa, eu estou participando de um processo seletivo, né? Estou com dúvida se eu vou ou não para essa oferta. Dá uma boa pesquisada, conversa com pessoas, de repente, que possam trabalhar lá, olha a página de carreira dessas empresas para saber o que o funcionário atual ou ex-funcionário está falando, como que é a cultura, se tem diversidade, se não tem, como que é a parte do ambiente de trabalho, dia a dia, né? Justamente para você ter mais informações, e aí eu falo, poder errar menos nesse sentido, né? Então, tem acesso a essas informações, mas acho que a empresa, elas estão, assim, era muito humanizado, passou a não ser humanizado, agora o processo está voltando a ser um mix ali, sabe? Da AI e do fator humano também. Equilibrar a capacidade de escalar alguma operação, né, principalmente grandes empresas, vagas, enfim, com essa questão humana, né, que é importante, não pode perder, né? Exatamente, né? Eu tenho escutado muito um termo que é o centauro, né, que é o saber utilizar a inteligência artificial, mas também utilizar a inteligência humana, fazer uso da inteligência artificial como se fosse uma extensão do nosso conhecimento, né, e não delegar tudo para aquela inteligência artificial para que ela faça a nossa atividade, que eu acho que vai um pouco na linha do que você está falando, né, Lucas? Não, totalmente. Tiago, eu vi uma expressão recente agora, num evento que uma empresa fez, que é assim, a inteligência artificial ela não vai roubar o seu emprego. Quem sabe utilizar a inteligência artificial que vai. Cara, tem total sentido. É isso. É bem por aí, exatamente. Eu acho que é um caminho sem volta, né? A gente já está vendo cada vez mais o uso, eu tenho visto o uso da inteligência artificial no dia a dia. Hoje a gente teve um hackathon na empresa, interno, onde as pessoas apresentaram um case de como elas estão utilizando o chat GPT. E a partir daí você cria inspiração para outras pessoas mais utilizarem também, né? Mas, Lucas, eu queria trazer outro tema que vocês começaram a abordar e eu achei interessante, eu queria aprofundar um pouco, que é essa questão, né, de desenvolver fraquezas ou fortalecer pontos fortes. Eu sei que isso vai depender, é um ponto de vista, depende da própria empresa. Eu acho que vai ter empresa que vai falar, não, vamos trabalhar somente, né, nos teus pontos fortes. Vai pegar um Gallup Strengths Finder, vai pegar algum tipo de análise, né, algum tipo de teste que você pode fazer, e aí vai usar um recurso de inteligência artificial, provavelmente, para fazer esse teste. Mas como que as pessoas podem entender se aquela empresa vai apostar mais naquele ponto forte que a pessoa já tem, ou vai apostar na outra linha, de desenvolver uma fraqueza caso ele tenha necessidade, né, esse profissional tenha a necessidade de desenvolver algum ponto que ele tenha mais fraco e que é necessário para aquela vaga. Boa, eu acho que assim, esse é um tema, um assunto ali, que é difícil a gente estabelecer uma regra, né? Por quê? Tem um monte de variável. Então, acho que a primeira coisa é você estar alinhado 100% com o seu gestor, né? Nesse sentido. Porque assim, a pessoa
mais capaz de te conhecer, entender os seus pontos fortes, entender os seus pontos fracos e te mostrar, né, o que você está precisando desenvolver para aquela função, é o gestor, né? Ou tem que ser o seu líder ali no caso. Então, eu acho que vai depender muito, né? Por exemplo, você está precisando de alguns pontos ali para desenvolver uma função que você não tendo ela, você não está conseguindo bater sua meta, você não está conseguindo trazer o resultado que essa posição te exige. Cara, você não tem muita saída, você não tem muita escolha, você tem que desenvolver esses pontos. Agora, você está fazendo super bem sua função, né? Se você é um gestor ou se você é uma pessoa ali que não tem ainda equipe, mas está fazendo super bem, está batendo a sua meta, né? E eu falo assim, pontos a melhorar, todo mundo tem. Né? Não existe ninguém que fala assim, não, eu sei de tudo, eu sou bom em tudo e tal. Agora, o negócio é o seguinte, será que realmente são pontos que eu preciso parar, que eu faço muito bem e desenvolver eles? Ou assim, eu posso deixar porque é uma coisa que ela não vai me prejudicar, não me prejudica, e o que eu faço bem, eu continuo fazendo, e como eu potencializo isso, né? Então, eu acho que vai caso a caso, posição a posição, né? E uma pessoa, obviamente, que vai poder te ajudar muito é o seu gestor, né? De acordo com os feedbacks, e ali com as reuniões semanais ou mensais que você vai tendo com ele, né? Legal. Ô Lucas, acho que quem está procurando emprego, o grande desejo é aquele momento de estar na frente do gol, né? Que é a entrevista. Tá ali, na cara do goleiro, aliás, na cara do gol sem goleiro, de preferência, só para dar aquele chutinho e entrar, ou seja, passei na entrevista. Eu queria dividir esse momento em dois, porque conseguir a entrevista é um desafio, e acho que hoje as pessoas olham muito para o seu currículo, o jeito de fazer currículo, mas eu entendo, e eu vejo um movimento, principalmente não só em grandes empresas, mas empresas menores, mas ainda ali mais no hype, consultorias, startups e tudo mais, que é de olhar, não o currículo de maneira tradicional, mas olhar a pessoa nas redes sociais, não só LinkedIn, mas nas redes sociais. Eu queria que você me validasse isso, que é o momento de conseguir chegar na entrevista. E aí o segundo ponto é exatamente, quando você está na frente, né, ali naquele momento da entrevista, você conseguiu, passou por N processos e você está lá na frente da pessoa que é a tomar a decisão. Quais as dicas? Como que a pessoa se prepara para aquilo? Porque assim, às vezes a gente acaba sendo muito mirim em algumas coisas, né? Muito ingênuo e fala besteiras, mas como se preparar bem para isso? Que dicas você pode dar? Agora, tanto no pré-entrevista, como se posicionar, currículo e se posicionar no mercado para ser buscado e na entrevista. Não, bom ponto. Eu acho que assim, é igual você falou, né? Eu acho que esse é o sonho de qualquer pessoa ali depois que sai da faculdade, ou às vezes que também tá desempregado, cara, chegar lá na frente do gol, pelo menos para poder fazer a entrevista, né? Isso. Eu acho que assim, entrando primeiro na preparação do pré, né? Formatação do currículo, que pode parecer uma coisa simples para alguns, mas para outros o que eu faço aqui? O que eu coloco? Qual que é a ordem que eu ponho, né? Então, o que eu costumo dar de dica sempre quanto mais simples, melhor. Não queira inventar de colocar tabela, de colocar fotos, de colocar um monte de coisa. O currículo, né, e o que a gente tem que pensar e que os candidatos têm que saber é o seguinte: muitas vezes, quando você anexa ele vai para um sistema. E esse sistema pega algumas das palavras-chave e joga ali dentro de todos os filtros que a empresa precisa. Então, primeiro, se eu mando um currículo no Excel totalmente desformatado, esquece, a chance de você conseguir uma entrevista ali é muito baixa, porque o teu currículo não vai ser filtrado nesses sistemas, né? Então, assim, primeira coisa, vai fazer um currículo conciso, com informações que são necessárias para o recrutador ver, né? E aí muita gente fala assim, poxa, Lucas, eu sou estagiário, né? Estou buscando ali meu primeiro emprego, né? Nunca trabalhei, o que eu vou colocar? Informações básicas. E aí, nesse caso, você pode começar. Nome, todos os contatos bonitinho, né? Celular atualizado, e-mail atualizado, formação se você fez algum curso. Se não tem a formação superior, quais cursos que você já fez, né? E aí pode ser curso técnico, qualquer coisa. Experiência, já trabalhou com alguma coisa? Para o primeiro emprego, qualquer experiência conta. Mesmo se você for da júnior, do acadêmico da faculdade, se você for, né, tem aqueles casos ali que ele é como se fosse um professor ali na faculdade, né, que ele ajuda, né, monitor. Ah, eu fui monitor, será que eu coloco? Coloca.
Tudo isso conta, principalmente para as primeiras posições. Para quem já tem mais experiência, qual que é a ideia? Nome, formação acadêmica, experiência profissional, a empresa que passou, quanto tempo ficou, o cargo e as responsabilidades. Então, coloca lá o que você fazia, qual que era o seu dia a dia, que tipo de software que você já lidou, porque muitas vezes tem vaga que exige conhecimento de determinado software. E aí eles fazem filtro para saber se a pessoa teve conhecimento com esse software, se já teve, ele filtra o currículo direto e coloca como um candidato, vamos dizer assim, aprovado para passar para a fase de entrevista. Então, não deixa de colocar todos esses conhecimentos também técnicos, tá? E aí a ideia faz no Word, faz no PDF, tá? Então, formatação de currículo. Quando faz o envio do currículo, e aí ele entra no job board, faz a aplicação, desenvolve os testes, a gente sabe que, vamos dizer assim, eu costumo falar que essa é a parte da maré. Você passou essa maré, chegou na fase de entrevista, beleza. A parte mais difícil é ser chamado para uma entrevista. Parece também fácil falar, mas é assim, não desista. Ninguém me chama para uma entrevista, etc. Vai acontecer. Continua se aplicando, leia o descritivo das vagas, né? A gente tem um ponto no Brasil que as pessoas se aplicam para muitas vagas sem ao menos ler o descritivo, ler o título. Leia o descritivo da vaga que está se aplicando, leia o título. Faz realmente sentido você se aplicar? Ou você vai gerar uma expectativa, né, que não faz sentido, que é à toa? Foi para a fase de entrevista, que a gente costuma falar, né? Vai fazer a entrevista online, que muitas vezes as primeiras etapas elas são online. Vai num ambiente calmo, um ambiente que não seja barulhento, que não tenha pessoas passando atrás, né? Checa a conexão antes para saber se a conexão tá boa, se você não vai ter problema com a conexão no meio da entrevista, né? Se você vai fazer essa entrevista por vídeo, tenta estar bem apresentado, com uma roupa bacana. Vai fazer a entrevista pessoal, pesquisa muito sobre a empresa, qual cargo que você está concorrendo, de repente, entra em alguma das redes que tem para ver quem que é o gestor, de repente, dessa área, como que é essa empresa, quais são os produtos, né? Então, tem informações sobre a empresa, né? E durante a entrevista, faça perguntas. O que você espera da pessoa nessa posição? Como que vai ser a minha área? Como que vai ser o meu time? Né? Quais são os principais desafios desse cargo? Por que vocês estão contratando? É uma substituição? É uma vaga nova? Então, assim, tem bastante coisa ali, e a gente fala de perguntas inteligentes, né? Que mostram realmente que você está afim dessa vaga, né? Que você quer ela, que você veio preparado para a entrevista e não chegar lá do tipo, puta, não sei nem que empresa que eu estou participando, qual empresa que é mesmo, o que vocês fazem? Não, chega preparado, né? Põe na cabeça, essa vaga é minha, como que eu vou conquistar ela? Preciso saber de todos os lados ali, né? Então, acho que esse é um pouquinho ali de dica que eu daria desde do início, para quem tem a primeira posição, para quem já né, já teve experiência profissional, de repente saiu da empresa e está buscando um novo cargo, e para quem está na fase de entrevista ali também, eu acho que é muito importante ir super preparado, com muitas informações, fazer boas perguntas, tá? O Márcio está no mudo. Pronto. Mas eu acho que só ia comentar aqui, acho que além disso tudo, o importante é o preparo emocional, né? Porque muitas vezes você está já vindo num desgaste ou de não conseguir entrevistas, e aí quando surge aquela, você, nossa, consegui, não posso perder a chance porque quase não consigo entrevista, nervoso, e aí, né? Já fica nervoso, aí põe tudo para água abaixo. Ou, às vezes você também vai com muita entrevista, muita coisa, você é muito confiante demais, e aí também dá coisa na água e nem percebe, né? A gente fala, tem que tomar cuidado também para... A gente usava um termo em inglês que é overseller, né? Que é a pessoa que se vende muito, né? Então, assim, toma cuidado com isso, né? Mas, de novo, eu acho que cada pessoa tem o seu perfil, tem alguns que ficam super nervosos, tem outros que vão mais tranquilo, né? Eu acho que para aqueles que ficam super nervosos, né? Eu sempre falo, faz o exercício da respiração. Cara, respira um monte de vez, dá aquela acalmada, né? Vai tranquilo, assim, como se fosse um bate-papo. Eu sei que muitas vezes é a oportunidade da vida, né? E quem tá numa situação dessa, às vezes, cara, se fica bastante tempo, poxa, é muito difícil, né? Mas, assim, tem que tentar procurar realmente ir com calma, ir tranquilo, bater um papo, mostrar as suas forças positivas, cases que você já deu, resultado que você já deu para a empresa. Acho que tudo isso é legal enfatizar. Lucas, eu aqui inspirado pela inteligência artificial,
Imagino que também dá para usar, né? O chat GPT que a gente já comentou aqui, por exemplo, para adaptar o currículo para a descrição da vaga, por exemplo, não? Assim, tem só tomar cuidado para adaptar para o chat GPT, né, ou a Não. inteligência que a pessoa pode utilizar, para não colocar coisa que ela nunca fez, né? E aí esse é um risco. E aí chega na hora da entrevista lá, o recrutador fala, olha, eu vi aqui que você fez isso e isso, né? E aí você não sabe explicar, é pior. Mas eu acho que sim, né? Igual a gente estava conversando aqui, acho que a inteligência artificial, ela pode ajudar em muitas coisas, né? Então, desde pergunta que você não faz, assim, poxa, como me preparar para uma entrevista? Pergunta lá para AI, ela vai dar boas dicas, né? Preciso formatar o meu currículo de uma maneira mais concisa, e às vezes seu currículo tem 5 páginas. Por favor, não façam isso. Deixa lá um currículo um pouquinho mais conciso. De repente, a inteligência artificial pode te ajudar. Mas sempre olhando muito bem o que ela coloca ali, porque vai que coloca alguma Sem coisa dúvida. e não Mas de faça repente assim. usar um pouco, né, para até trazer algumas palavras que a empresa está querendo, você tem no teu currículo, mas não está usando aquela palavra. Exatamente. De repente ali você pode adaptar o currículo para que quando a máquina do outro lado for ler, você conseguiu mostrar o que você tem de valor, de experiência, que está falando o mesmo idioma da empresa que está contratando, né? Foi nesse sentido que eu quis dizer. Não, total. Até só, né, puxando esse ponto, a gente, né, na própria plataforma, a gente tem ali a parte da AI para o recrutador montar o job description da vaga. Então, montar o descritivo de cargo. Então, ele pode usar a AI e falar assim, olha, eu preciso montar um descritivo de cargo de um analista financeiro que mora em São Paulo, que precisa ter isso, isso, isso. Me passa 3 opções de descritivo de cargo. Ela já faz completinho ali para o recrutador, né? Então, otimiza tempo, né? É máquina falando com máquina, né? E, Lucas, já que também estamos falando disso, existe alguma forma de treinar uma entrevista com alguma inteligência artificial? Você já ouviu falar disso? Porque a gente tem hoje, por exemplo, cursos de inglês, né? Você consegue baixar aqui uma inteligência artificial, ficar conversando com essa inteligência em inglês, ela te interpreta, te corrige, como se você estivesse fazendo uma aula de conversação. Existe isso no mundo do RH? Tiago, se eu falar que não existe, acho que eu estou mentindo. Com certeza deve ter, mas eu nunca fiz um teste, tá? Para te falar assim, olha, funciona, vai nessa linha ou não vai. Provavelmente a Alexa, se você quiser conversar com ela sobre isso, eu acho que ela pode ajudar um pouco, sim, mas tem que tomar um pouco de cuidado também, né? Com certeza. Bom, eu queria falar de outro tema, né? Fugir um pouco do que a gente está aqui e parar num lugar que também acho que é muito, se discute muito, se fala muito. Acredito que tenham iniciativas hoje no país que vem buscando uma equidade salarial. Existe no Brasil alguns estudos, né, que mostram, que falam da disparidade salarial de gênero que a gente tem. Em média, as mulheres ganham 20% menos que os homens em cargos similares. E aí eu queria escutar de você e da experiência que você tem, aonde as empresas hoje podem atuar para minimizar esse tipo de desigualdade, e o que de fato a gente tem no mercado disponível para que as pessoas enxerguem o que está acontecendo, se é que existe alguma coisa. Eu sei que tem algum estudo do governo que foi publicado recentemente, mas eu queria que você falasse para a gente um pouquinho mais sobre isso. Excelente ponto. Acho que assim, isso está super em alta, né? Eu acho que desde o ano passado, até, né? Para quem não sabe, o ano passado foi sancionada, né? A lei ali de igualdade salarial aqui no Brasil, né? Em 2023. É uma coisa que a gente não tinha, né? E dentro da plataforma do Indeed também, a gente viu uma onda de aumento de empresas que estão publicando, né, a faixa salarial dentro das posições. Então, a gente tinha, sei lá, em média, 2022, 2023, né, por volta aí de 60% a 70% das empresas publicando a faixa salarial. Né? A gente viu que agora, para esse ano, ela já subiu para mais de 80% das empresas que publicam vaga dentro do Indeed com a faixa salarial das posições. Né? Isso, primeiro, é muito legal, porque passa uma transparência da empresa, né? Não é um negócio que assim, nossa, vou tentar trazer alguém com a faixa mínima sempre. Não, você sabe a faixa que tem ali se você está condizente para aquilo, né? Então, acho que isso é muito legal.
E eu acho que internamente, Thiago, as empresas cada vez mais estão adotando isso para não ter essa disparidade entre homem e mulher, né? E aí eu posso trazer o exemplo do Indeed. A gente tem uma plataforma que chama Salary Transparency, né? Então, transparência do salário, que você entra, você tem a faixa de todos os cargos, de todas as posições. Então, assim, não é segredo. Quanto que o fulano deve estar ganhando? Não, a faixa está lá. Né? Obviamente não é o salário da pessoa, mas é a faixa, né? Então, isso já mostra que, quando a gente fez isso, tinha algumas coisas que não estavam certo, né, e na hora foram corrigidas, né, e eu estou vendo cada vez mais as empresas fazerem e adotarem essa transparência. É um assunto um pouco polêmico, dependendo da empresa, dependendo do setor, dependendo do segmento ali, mas eu acho que a gente está evoluindo muito, tá, nesse sentido, e principalmente com a lei que foi sancionada aí o ano passado. É uma questão cultural essa, Lucas? Quero dizer, talvez nos Estados Unidos seja mais fácil que as pessoas abram o salário delas, porque eu não sinto isso como uma coisa muito... o brasileiro acho que, né, não gosta muito de falar do salário dele. Como que a gente deveria afrontar isso? Como que... eu entendo o lado da empresa, acho que é bom para todo mundo, concordo, acho que é interessante, todo mundo ganha tempo, inclusive, né? Se tem um candidato que já, isso daqui não é para mim, né? Tá abaixo, tá acima, já nem vai participar. Mas também acontece que quem já está na empresa não tem seu salário revelado, né? Quem vai entrar, de uma certa maneira, tem o seu salário, ou pelo menos essa faixa, revelada. Vocês têm alguma, considerando a Indeed com a atuação global que ela possui, vocês têm algum indício, alguma referência nesse sentido de que algumas culturas são mais adeptas e outras menos, e como seria isso no Brasil? Legal. A gente tem indício, sim, tá? Não posso trazer dados aqui específicos, mas a gente tem indício porque esse é um tema que nos Estados Unidos ele já é falado há bastante tempo, tá? A parte de igualdade salarial. E quando veio para o Brasil, né, ninguém queria falar sobre, porque, né, sabe que tem problema interno e ninguém queria fazer isso, assim, tinha medo, né? Como que eu vou pôr para o mercado? Como que eu vou passar o salário? E se alguém que está trabalhando hoje vê essa vaga e está fora e tal, né? Só que as empresas viram que não tem escapatória, né? Ou você tem essa transparência, né? E aí, principalmente, como a gente sabe que tem uma desigualdade grande, né, entre homem e mulher, né? Então, ou você tem essa transparência, ou você vai ficar para trás. E aí foi o que a gente sentiu aí nos últimos 2 anos, pelo menos, que muita empresa começou a andar em relação a isso. Tá? Acho que para essas coisas é necessário ter mecanismos, não adianta ter lei, né? Você precisa ter mecanismos para, de fato, jogar a luz em cima, mostrar, cobrar, e, enfim. Como para várias outras coisas que a gente precisa de grandes mudanças, né, culturais, talvez precisa ter os mecanismos corretos para, de fato, haver essa transformação, precisa ser intencional. Né? Infelizmente, a gente ainda lida com esse tema, talvez... Eu não sei, eu não estou dentro de grandes empresas, não sei dentro de grandes empresas como que isso é lidado, eu não sei se são cenários diferentes, grandes, enormes corporações ou pequenas, médias empresas, você tem essa referência, é diferente um pouco essa cultura, dependendo do segmento ou do porte de empresa? Márcio, assim, o que a gente sente é que é diferente sim, tá? Principalmente quando você vai, se é multinacional, se é empresa de dono, né? E isso tem muita diferença também no nível das posições, né? Você pega posições mais seniors, de repente, não abre muito para mercado quando tem uma vaga aberta. Você pega posições mais operacionais, e aí até o ponto que o Thiago comentou, né? Às vezes é melhor você colocar lá a faixa salarial, porque se não se encaixa, eu não vou perder meu tempo se aplicando, né? Fazendo entrevistas, aí eu perco meu tempo, faz o recrutador perder o tempo dele, né? Então, os dois já ficam alinhados, os dois lados ganham tempo, né? Mas eu acho que tem diferença sim, tá? Isso, assim, desde perfil de empresa, tamanho de empresa e níveis, tá? Hierárquicos ali das empresas. Você considera que aquela vaga que está no salário a combinar, você desconfia da empresa? É difícil falar assim, desconfiar, né? Mas, de novo, eu acho que as empresas estão adotando uma prática mais transparente, né? Quando a gente era consultoria também, no início a gente não abria, né, remuneração de cara. Né? A gente sempre trabalhava numa faixa. Ou o que a gente sempre fazia era perguntar para o candidato, olha,
Com quanto que você está e qual que é a tua pretensão, né? E aí, com a resposta do candidato, eu podia falar, ó, tá dentro ou não tá, né? Porque o que acontece? Às vezes, se você abre o range salarial, né? Então, um exemplo aqui de número. A faixa vai de 50 a 80 mil. O candidato sabe que essa vaga pode pagar até 80, ele vai bater o pé nos 80. Eu sei que paga até 80, por que eu não posso, né, conseguir 80? Então, esse acho que é um receio muito grande das empresas, assim, às vezes, de abrir faixa salarial, né, e o candidato querer sempre o topo ali, né? Então, por isso que fica ali um ponto. Mas eu acho que assim, é difícil falar, né, combinar e você falar, não vou confiar nessa empresa, né? Acho que depende muito. O a combinar, no fundo, a empresa já sabe quanto que ela quer pagar, né? Não vai ter muito combinar, talvez. Ela sabe, né? Mas assim, muitas vezes não quer passar porque ela tem esse receio, sabe? Eu sei, eu entendo o lado da empresa, é complicado. Então tá bom. A gente tá chegando já pro final, mas eu quero trazer um último tema aqui. A gente falou da questão do tá na boca do gol ali, né? Da entrevista, que é do quero um emprego, mas também tem aquele momento do quero deixar o emprego, é o momento da demissão. Né? E a gente sabe que o motivo que leva uma pessoa a pedir demissão pode ser diversos, enfim, totalmente subjetivo, só a pessoa sabe. Eventualmente, se a empresa perguntar, ela pode dar até algum outro motivo para não quero ficar tão mal assim, não quero parecer ruim, não quero desagradar. Até o brasileiro, a gente brinca em pesquisa de mercado e marketing, que o brasileiro não gosta muito de ficar falando mal, né? Ele gosta de colocar panos quentes em algumas coisas. Mas, enfim, quando a gente fala da questão de pedir demissão dessa situação, mas que às vezes complicada, quais são as dicas aí para você, que você pode dar para as pessoas também pedir demissão, mantendo portas abertas, né? E não querer pedir demissão chutando o pau do barraco e aí gerando outros problemas. Não, Como total. que você dá essa dica? Inclusive para a empresa, né? Não para a pessoa que vai pedir, e para a empresa que recebe. Eu falo isso como empreendedor, eu já pedi demissão, né? Às vezes de maneira atabalhoada, quando era jovem. Assim, eu era um jovem que assim, fui pedir demissão para o presidente, trabalhava numa multinacional francesa. A minha chefe respondia para o presidente, fazer o quê? Direto, né? Se era uma área específica, ela estava de férias, eu precisava pedir demissão e eu fui pedir para o presidente. Quando voltou, assim, ela estava pé da vida comigo. Eu fui mirim ali, eu era jovem, fui muito mirim na forma de fazer. E a empresa também não lidou bem com isso. Quais são as dicas que você pode dar para os dois lados? Claro. Eu acho que assim, tanto o pedido de demissão, né, quanto, ou até como um profissional, quando ele é demitido, eu acho que assim, o melhor dos mundos é quando não tem surpresa, né? O melhor dos mundos, porque, óbvio, né, eu falo assim, não é uma boa situação, mas ela ser um pouco mais tranquila quando não tem surpresa. Então, vamos supor, o candidato vai pedir demissão, né? A gente espera que sejam pontos que ele já tenha tentado endereçar internamente, não tenha conseguido melhorar, né, algumas vezes, e aí ele conseguiu alguma coisa no mercado, ou para ele não dá mais, né? Como você sai de uma empresa assim com a porta aberta? E aí, de novo, né, vai depender de muitos casos, mas vamos colocar aqui na maioria das vezes. Acho que o primeiro passo é ser super transparente, né? Chama o seu gestor direto para uma conversa, abre para ele todos os pontos, né, e seja transparente, franco, né, o máximo possível. Muito importante, se você conseguir manter, né, à disposição para fazer a troca de bastão. Então, olha, posso cumprir meu aviso prévio aqui, não tem problema nenhum. Quem vocês forem colocar ou quem vocês contratarem para essa posição, eu posso ajudar a treinar, passar as coisas, né? Então, acho que isso é o principal, né? Começa aí. Você deixar essa disponibilidade, né? O que a gente, né, não indica, manda um e-mail, não aparece mais na empresa e tchau, né? Tipo, ó, tô saindo, não tô nem aí e tchau. Isso a gente não indica de hipótese alguma, né? Então, o ideal é assim, ser sempre transparente, chamar o gestor para uma conversa, né? Explicar realmente o motivo. Não que você tenha a obrigação de fazer isso, mas se você se sentir confortável, eu acho que é bacana até para a empresa ter chance de ela poder melhorar, de repente, algum ponto que ela, né, não conseguiu. E se mostrar à disposição para essa troca de bastão, né? Então, acho que vai aí, acho que são os pontos ali
mais importantes, né? E para a empresa, né, na hora de demissão também, eu acho que assim, né, na hora de demitir, óbvio, salvo os casos ali que a gente acha de demissões em massa, etc., mas de tentar conversar com a pessoa, será que são pontos que você já passou? Né? Será que são feedbacks ali que você já deixou para esse profissional, né, antes de demitir? Então, eu acho que, assim, os dois lados ali da moeda, eles têm que ser analisados, têm que ser visto, conversado, mas acho que, assim, uma boa comunicação e transparência é o ideal, tá? Perfeito, maravilha. Espero que as dicas todas que a gente deu aqui funcionem bem para as pessoas. Com certeza. É um momento difícil, né? Mas... Aí não vai ter muita inteligência artificial para ajudar, não, né? Não, aí é fator 100%. É a vida real, é a vida como ela é. Exatamente. 100% humano. Lucas, super obrigado. Como o Márcio falou, a gente aqui chegou no nosso... ele fez o Timekeeper antes. Queria super te agradecer pela participação. Acho que a gente conseguiu cobrir aqui, né, para onde a gente está indo nesse novo mercado de trabalho que vem mudando bastante, ainda que com muitas coisas que a gente vê que se mantém e que vão se manter por muito tempo, porque é o ser humano, né, não é só a máquina trabalhando. Eu já queria te agradecer muito por tudo que você compartilhou conosco, e Márcio, muito obrigado também. Imagina, eu que agradeço de novo, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero ter passado, né, um conteúdo bacana que ajude, né, o candidato. Né, a missão principal da nossa empresa é ajudar as pessoas a buscar emprego. Né, então, espero que, de repente, quem ouvir isso e precisar de algum apoio em qualquer que seja ali essas situações, né, eu acho que espero que ajude. Né, então, fica aqui meu muito obrigado também para vocês. Tá? E é isso. Obrigado, Lucas. Obrigado pelo seu tempo, pelas dicas. Obrigado para você que acompanhou, conseguiu assistir esse episódio até aqui, gostou. Presta atenção nas dicas do Lucas, elas são importantes, tá bom? Tanto para você melhorar os seus soft skills, para você aprender como se portar numa entrevista, olhar para onde o mercado está indo e até para pedir demissão. Então, é um episódio completo, tá? Com todas as dicas. A gente vai deixar as descrições aí, na descrição do vídeo, os contatos também do Lucas, da Indeed, para você conhecer um pouco mais sobre ele, LinkedIn, tá bom? E até o próximo Debate no Café. Tchau, tchau. Boa. Obrigado, Márcio. Obrigado, Thiago. Tchau, tchau. Um abraço, Lucas. Obrigado. Tchau.